Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta com a presença dos professores Alexandre e Tassiana, da área de Ciências Humanas. Participe você também dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? Nossa próxima pergunta é uma pergunta de terceiro ano para Sociologia. Professor Alexandre, se a mulher sofre violência doméstica, por que ela simplesmente ela não sai de lá, da casa dela? Não sai de casa. E aí? Então, gente, antes de começar a responder essa pergunta, eu fiquei um pouquinho com inveja da professora aqui, da Tassiana, que deu um abraço aí para os alunos dela. Eu estou também dando um abraço para os alunos da Arida Franca. Queria dizer, né, que nós, professores, a gente sente saudade de vocês. Vocês acham que não, mas a gente sente saudade de vocês, sim. Então, respondendo a pergunta, por que a mulher que sofre uma violência doméstica não sai de casa? Ué, porque não é simples assim. Quando a gente foi ver na aula como é que se deu a luta das mulheres através de várias ondas, o que elas estavam querendo conquistar primeiro? Foi a primeira coisa que eu falei lá, o direito à propriedade, o direito de ter as próprias coisas, o direito também de escolher com quem casar. Lembra, primeira onda, a gente está falando de 1800 alguma coisa. Perceba só, por que isso é importante? Porque boa parte da violência da mulher está, de uma forma ou de outra, associada a uma relação de dependência. Uma relação de dependência frente ao homem. Então, perceba que quando você sofre uma violência doméstica, ela não vem simplesmente ela não vem sozinha, ela vem junto com uma violência simbólica, uma violência psicológica, ela vem com essa questão de dependência. Muitas vezes não existe dentro da sociedade uma forma adequada de poder lidar com as mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência. Então nós temos inúmeras notícias por aí de mulheres que tentaram fazer esse caminho, né, sair dessa violência, e elas não tiveram a proteção da sociedade, né, como deveria, e elas acabaram sofrendo mais violência, até acabaram sendo mortas. Existem também uma série de configurações que tem a ver também com a pobreza, para onde que ela vai, tem a questão dos filhos. A coisa não é simples. A violência contra a mulher ela se dá dentro de uma estrutura, de uma sociedade que se estrutura dentro de um modelo muito machista. Então, a mulher ela não está lutando apenas contra aquele que violenta, mas também existe uma estrutura social que vai dificultar e muito que ela consiga se desvencilhar desse tipo de violência. Ok, obrigada. A próxima pergunta é da Daniela, meu xará lá de Montes Claros. Ela faz a seguinte pergunta: a convivência nos dá a oportunidade de conhecer o outro e assim desenvolvermos habilidades para o melhor convívio. Diante de tal cenário em que vivemos, o que podemos fazer para melhor desenvolver essas habilidades? Oi, Daniela, obrigada pela pergunta. Realmente, olha, em primeiro lugar, quando a gente já está em convivência com o outro e que a gente tem aquela disposição, aquela boa vontade de ter uma convivência pacífica, de ter uma convivência construtiva, isso já é um primeiro passo para que a gente esteja construindo uma relação que vale a pena, uma relação que vai ser produtiva para ambas as pessoas. Quanto mais diferentes forem as pessoas que você conviver, mais coisas você vai aprender. Uma tendência que a gente tem na vida é que a gente procura, desde assim, lá no início a gente começa a fazer amizade com as pessoas que são mais parecidas com a gente. Primeiro é porque está dentro da mesma família, aí a gente vai para a escola e são aqueles amiguinhos que têm interesses em comum, e aí a gente vai sempre aproximando de pessoas da mesma religião, que moram no mesmo bairro, e quanto mais diferentes são as pessoas que a gente convive, claro que lembrando sempre, diferentes, relações com pessoas diferentes e construtivas. Porque às vezes pensa assim, não, fulano de tal está fazendo muita coisa errada, eu vou andar com ele, porque eu não faço, eu vou aprender umas coisas diferentes. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando da gente conviver com pessoas que têm princípios diferentes, que têm gostos diferentes e aprender as coisas boas que a gente pode aprender nessa relação. Esse é o primeiro passo.
Ok, entendido, né, Daniela? Vamos para a próxima? Nossa próxima pergunta é uma pergunta de primeiro ano. Professor Alexandre, desigualdade gera violência. Então vamos acabar com a desigualdade e viver em paz? Vamos. Agora, como fazer isso é que é difícil, né? Então, veja só, normalmente, um dos grandes problemas que nós encontramos dentro da sociedade que gera a violência é a desigualdade, né? A desigualdade principalmente com relação à possibilidade, às oportunidades, né? Então nós sabemos que tem inúmeras desigualdades que levam, né, determinadas pessoas e determinados grupos para um caminho mais fácil e determinados grupos para um caminho muito mais difícil, né? E quando esse tipo de coisa acontece, as tensões sociais também são muitas. Então a gente precisa resolver a desigualdade para que essas tensões, ou pelo menos diminuir as desigualdades, para que essas tensões não sejam tão grandes assim. Então, sim, é uma condição, né, para a gente resolver o problema da violência, para a gente conseguir, né, viver um pouco mais em paz, essa diminuição de desigualdade. Agora, ela não é simples de fazer, ela necessita de vontade política. Eu mostrei um tripé, e esse tripé é extremamente importante, né? O tripé que se baseia muito na educação. A educação ela não vai resolver todos os problemas, mas ela é uma das condições necessárias para se resolver esse problema. É através de uma educação de qualidade que a gente vai conseguir, por exemplo, fazer com que as pessoas consigam ter mais possibilidade de se adequar às mudanças do mundo. É através de uma educação de qualidade que a gente vai conseguir desenvolver a capacidade de olhar o outro como cidadão e não como inimigo. É através da educação que a gente vai desenvolver uma competência que é extremamente importante no mundo, que é a competência da solidariedade, que é extremamente importante para se lidar com a desigualdade. Por quê? Porque a gente sabe que em determinados momentos nós estamos bem e outras pessoas não estão bem. A gente precisa desenvolver essa noção de cidadania, de solidariedade, para que a gente tenha uma noção de sociedade como um todo e ajudar aquelas pessoas, aqueles grupos que naquele determinado momento não estão conseguindo ou estão sofrendo as violências, ou a falta de oportunidades, ou as dificuldades de se entrar no mercado de trabalho, esse tipo de coisa. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma dúvida de 9º ano, aqui de Belo Horizonte. O aluno preferiu não se identificar. Professora Tassiana, o que é alteridade? E a alteridade está ligada à empatia? Obrigada pela pergunta. A alteridade é essa habilidade de eu enxergar o outro, de eu reconhecer nele a diferença e de eu reconhecer que ele é um indivíduo com direito a pensar diferente, sentir diferente, ser uma pessoa diferente de mim. E eu entender que, às vezes, as minhas razões, as minhas escolhas e preferências não são as mesmas razões, escolhas e preferências do outro. Que cada pessoa tem a sua individualidade e isso é uma das coisas que faz a vida ser bonita. Porque cada um tem a sua própria característica. Esqueci o final da pergunta. E ela está ligada à empatia? Ah, sim, obrigada. Sim, a empatia ela é muito importante para a gente exercer a alteridade. Porque a empatia é justamente eu olhar o outro e conseguir enxergar o outro tão humano quanto eu, que tem os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, a mesma estrutura humana que eu. O outro não é um objeto, o outro é uma pessoa. A empatia está ligada a isso. E a alteridade, ela passa também por você ter um momento de empatia e você compreender que o outro, ele existe diferente de você e ele é tão humano como você, apesar das diferenças. Ok, obrigada. A próxima dúvida é do 7º ano, voltando também agora na questão das dúvidas de das religiões. Percebe-se ainda no Brasil muito preconceito em relação às religiões afro-brasileiras. Podemos dizer que esse preconceito está relacionado também ao racismo e à história dos negros no Brasil? E qual é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? Obrigada pela pergunta. Olha, nós podemos sim falar que esse preconceito com as religiões africanas está ligado à questão racial. Por quê?
Quando as pessoas vão falar, olha, é feiticeiro, usam o termo macumbeiro como uma coisa pejorativa. Só que a gente não pode esquecer que não são só as religiões africanas que têm esse lado de religiões mágicas. Existiam também religiões dos povos europeus que vieram para o Brasil, existiam traços do paganismo europeu em várias práticas culturais brasileiras e que as pessoas não veem com esse preconceito como veem quanto as religiões africanas. Então, sim, tem um lado muito próximo ao preconceito racial no preconceito com a religiosidade africana. Agora, sobre a diferença entre Umbanda e Candomblé, o Candomblé ele é mais parecido com as tradições vividas em África, enquanto que a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira que foi criada a partir do sincretismo, que é a mistura entre religiões diferentes. É o sincretismo das tradições africanas, tanto da mitologia dos orixás, quanto alguns traços até do islamismo, que também era presente entre as pessoas que foram trazidas para serem escravizadas. Também com uma mistura com as tradições católicas e com o espiritismo kardecista que já se fazia presente aqui no Brasil. Essa mistura de tradições dá origem à Umbanda. Só lembrando que mês que vem nós vamos falar mais sobre esse assunto, já vai vir no nosso próximo PET, tem uma aula especificamente sobre esse assunto para o 8º ano. Ok, obrigada, professora Tassiana. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E, claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores, dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço pelo seu dia e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!